Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje é a nossa lição de número 5, né? Nossa lição de número 5, cujo tema é a evangelização urbana e as suas estratégias. Então, o autor aqui da revista, ele está dando algumas sugestões para nós de como nós devemos fazer um evangelismo. Claro, tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas aqui ele vai nos instruir em algumas questões, né, de evangelização nas áreas urbanas, onde se tem a maior população. Então, nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus, né, instruindo os discípulos, e mesmo ele, é engraçado, meus irmãos, porque Jesus instrui os discípulos a fazer, mas ele também faz. Porque muitos hoje nós vemos que instrui os outros a fazer, mas na verdade não faz nada. Então aqui Jesus está instruindo, né, os discípulos, e ele também vai pregar e vai ensinar, né? E aqui, na verdade prática, a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar uns confins da terra, né? Nós estamos vendo as lições, as sequências, e cada lição está pegando uma área específica, né? Acerca da evangelização. Então hoje nós vemos que essa lição aqui, ela vai, vamos dizer assim, se concentrar mais na parte urbana, onde tem o maior número de pessoas, que é uma estratégia, outra estratégia que nós podemos ter para poder evangelizar, um acúmulo maior de pessoas. Então aqui, na verdade prática, ele está dizendo, né, que a igreja tem que fazer a obra missionária. E mais uma vez ele diz que a igreja tem que fazer a obra missionária. Que a igreja tem que buscar, e as áreas, né, de maior pessoas, ou seja, as áreas urbanas, as áreas, né, onde se concentra maior número de pessoas, que são as áreas urbanas, como nós vemos. E aqui ele está dizendo aqui, estágio inicial para alcançar os confins da terra. Ou seja, às vezes a igreja quer alcançar almas tão longe, e às vezes a vizinhança, muitas das vezes a vizinhança não é evangelizada. Então, aqui ele está chamando a atenção para que nós venhamos nos atentar a isso. Muitas vezes a igreja quer até evangelizar outros países, outras nações, outras cidades. Muitas vezes a sua vizinhança não é evangelizada por aquela denominação, pelaquela igreja. Então a nossa leitura diária: segunda-feira, o evangelho alvoroça a cidade. Terça, o evangelho atrai as cidades. Quarta, cidade onde o evangelho é perseguido. Quinta, o evangelho curador da cidade. Sexta, o evangelho traz alegria à cidade. Sábado, o evangelho de poder na cidade. E a nossa leitura bíblica em classe está em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 2. Irmãos, essa aqui é uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, que era uma das maiores festas de Israel, era a festa de Pentecostes, e Deus, né, mandou o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo ali. E o que nós vemos, né, uma coisa interessante, meus irmãos, é que quando aconteceu essa festa, quando teve o Pentecostes, né, não existia só o pessoal daquela região, só daquela cidade que estava ali, não. Porque quando era uma festa de Pentecostes, a festa das primícias, vinha pessoas de várias regiões. Porque a primeira, nós sabemos, né, que é a Páscoa, e dizem que a segunda é a festa de Pentecostes, tabernáculo, mais ou menos ali. Mas o que nós vemos, que com certeza a primeira é a Páscoa. Mas depois, nós vemos uma das maiores festas, era a festa de Pentecostes, né, onde vinham várias pessoas para poder celebrar, né, em Jerusalém. Por isso que Jesus diz, ficar em Jerusalém. E Jerusalém é o local onde as pessoas iam, porque lá também existia o templo, né, erguido por Herodes. Então nós vemos aqui que Jesus falando para o povo ficar em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Então eles ficam lá e nós vemos que eles falam em línguas, né? Como essa passagem é bem conhecida, nós vemos que eles falam em línguas, e até alguns acham que eles estão, né, falando, entendem. O pessoal de outra cidade entende a sua própria língua naquelas pessoas, eles chamam de indoutos, e até falam, de repente eles poderiam até estarem embriagados. Mas aqui no versículo 5,
Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, meus irmãos, é aquilo que nós estávamos falando. As pessoas vinham de fora celebrar a festa e de repente não sabiam nem o que ia acontecer, mas mesmo assim elas foram cheias do Espírito Santo. Porque quando Jesus fala ficar em Jerusalém, né, ele fala para uma quantidade de pessoas, mas quando as pessoas são cheias é uma quantidade ainda maior. Então nós vemos que essas pessoas aqui, né, que foram cheias do Espírito Santo ali naquele momento, que deram lugar mesmo para o Espírito Santo atuar, quando elas voltaram para as suas cidades, com certeza elas evangelizaram e até algumas igrejas foram levantadas, como a igreja de Antioquia. Nós vemos que a igreja, até outras lições nós vemos que a igreja de Antioquia, ela foi levantada, ela foi fundada com certeza, provavelmente, por uma dessas pessoas que participaram, né, desse movimento, desse avivamento em Jerusalém. Então é importante nós sabermos o que aconteceu e como se deu até algumas igrejas. Porque algumas igrejas Paulo fundou e outras ele passou pregando. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que frisar. Porque muito se fala dessa passagem, mas não se diz que as pessoas que estavam ali voltaram para as suas respectivas cidades e foram, né, e pregaram a palavra de Deus e começaram outras pessoas a conhecer. Porque quando essas pessoas vêm de fora, de várias cidades ao redor, elas vêm, ficam em Jerusalém, né, fazem toda a festa, participam da festa de Pentecostes, porque era uma festa, mas essa festa acabou sendo, né, a descida do Espírito Santo. E quando elas voltam para as cidades delas, né, para as suas cidades, elas cheias do Espírito Santo, pregam a palavra e eu creio que começa já a levar o Evangelho, né? As boas novas de Cristo, a doutrina de Cristo já começa a se levar, já começa a se falar, né? E aqui na nossa introdução, nessa lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Trataremos também dos desafios enfrentados pelos evangelistas nessas áreas e finalmente mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da palavra de Deus. Por esta razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo, autenticamente bíblicos, discipulado, estabelecimento de igrejas e missões. Então aqui nós vemos quais seriam as estratégias que será lançada, né, como nós estávamos falando nessa lição, acerca do evangelismo urbano, né? Porque quando a gente fala evangelismo urbano, não é tal evangelismo de pregar o evangelho e falar, não, vem aqui, vamos se juntar aqui, agora vamos pegar. Não. O evangelismo urbano é no tete a tete mesmo. É você chegar ali, você conhece Jesus, entregar um folheto. Esse é o evangelismo urbano, pelo menos é o evangelismo que eu entendo. Mas aqui, também no tópico 1, estratégias urbanas de evangelismo, aqui vai falar da estratégia de Jonas, né? Que Jonas usou uma estratégia, a cidade era de 3 dias de caminho, mas ele um caminho só ele vai, né? E falando acerca do juízo que viria na cidade de Nínive. Ele não queria ir para Nínive, todo mundo conhece a passagem, mas Deus dá uma estratégia para ele poder falar e que todas aquelas pessoas pudessem ouvir acerca daquilo que Deus estava querendo que eles ouvissem ou que eles soubessem acerca do juízo de Deus naquela cidade. Mas o que nós vemos é que Deus dá uma estratégia para ele, e ele vai de caminho de um dia, pregando e falando, mas as pessoas acabam, né, se arrependendo através do que aquilo que Jonas está pregando, aquela mensagem que Deus deu para Jonas pregando a palavra de Deus, e Deus dá, né, as pessoas se arrependem, e Deus, através disso, Deus dá o livramento para aquela cidade. Então nós vemos que quão importante é nós falarmos, porque Jonas, na verdade, ele não esperava o arrependimento daquelas pessoas. Ele não esperava que a sua mensagem pudesse trazer, vamos dizer assim, um resultado tão bom. Mas para ele, nós vemos a passagem, que para ele achava que aquela cidade, por aquele povo ser um povo bárbaro, ser um povo terrível, ele achava que aquelas pessoas não chegariam ao arrependimento e deveriam morrer. Mas Deus teve misericórdia delas e Deus salvou essas almas. Mas não é isso que o autor aqui está querendo dizer. O que ele quer dizer aqui
é o que Deus, a estratégia que Deus traçou para Jonas. Então aqui na última parte, da parte 1, estratégia de Jonas, na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, avenidas, praças, terminais de ônibus, trens e metrôs para o evangelismo pessoal. Se possível, também faça um uso de outdoors, programas de rádio e serviço de som para anunciar a Cristo. Eu até aqui queria, vamos dizer assim, acrescentar as feiras também, que nós temos feiras nos domingos de manhã, feiras no sábado, tem feira na sexta, mas é as mais comuns, né, que as pessoas muitas vezes têm a possibilidade de pregar ou de trazer um folheto na feira, né? Ah, mas a feira é um centro comercial ali, as pessoas estão comprando e vendendo, né? Mas você entrega, às vezes a pessoa coloca no bolso, depois ela vai ler. Eu já fiz, né? Evangelismo na feira, muito bom, recomendo. Mas aqui ele está dando algumas ideias, né? Até hoje mesmo eu estava ali, fui buscar minha esposa na estação e tinha um rapaz ali com um bolo de folheto entregando os folhetos ali pelo acúmulo de pessoas que temos ali. Mas eu, pelo fato de estar com a minha esposa, esperando minha esposa estar grávida, então fica difícil fazer esse trabalho nesse horário, porque a gente já vai na correria. Mas ali eu vi ele já colocando uma estratégia em prática, entregando o folheto, né, para aquelas pessoas na estação. Isso, meus irmãos, são estratégias que nós temos. Se Deus está te colocando, se Deus está nos dando essa estratégia, vamos fazê-la. Porque às vezes, quer ver uma coisa? Às vezes você não precisa nem entregar um folheto. Muitas vezes no ônibus, no metrô, muitas vezes não precisa nem entregar um folheto. Às vezes só pelo fato de você estar lendo a Bíblia, ou lendo algo relacionado à palavra de Deus, como até a revistinha da Escola Bíblica Dominical, dentro do trem, dentro da condução, ou é melhor mesmo que for a Bíblia. Lendo a Bíblia, pelo fato de você estar lendo a Bíblia, dentro de uma condução, ou dentro de onde tem muitas pessoas, ali você já está evangelizando, com a boca fechada, você já está evangelizando. Eu já fiz isso. Está lendo a Bíblia em lugar público, não, né, para me aparecer nada disso. Mas lendo a Bíblia porque é o interesse de aprender, e através desse interesse outras pessoas vêm, perguntam, conversa, falam, eu já fui da igreja, e aí começa um diálogo. Então nós vemos que existem várias estratégias aqui, eu só estou acrescentando algumas, né? E na parte 2, a estratégia do Pentecostes, não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecostes para fundar a sua igreja. Nesse evento judaico tão importante, achavam em Jerusalém israelitas de todas as partes do mundo. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua, e ao retornar aos seus lugares de origem, levaram a semente do Evangelho, que mais tarde germinaria congregações e igrejas. A igreja pode aproveitar a realização de eventos esportivos, artísticos, aqui está falando de outros eventos. Mas aqui é aquilo que nós estávamos falando. Essas pessoas receberam as maravilhas do Espírito Santo e quando voltaram para as suas cidades, repetindo, quando elas voltaram para as suas cidades, com certeza, irmãos, elas pregaram a palavra de Deus, aquilo que nós estávamos falando, e falaram acerca do reino de Deus. E já estava, né, começando já o evangelho sendo propagado em outras partes, né, daquela região. Então, e aqui ele está falando aqui que nós deveríamos usar alguns eventos esportivos, como no Rio de Janeiro agora que vai ter as Olimpíadas, né? Algumas pessoas que têm esse acesso lá no Rio de Janeiro, que têm um acesso fácil a alguns locais de Olimpíada, onde tem um maior acúmulo de pessoas, aproveite, entregue um folheto, né? De repente senta lá num lugar lá, começa a ler a Bíblia. Não sei, irmãos, às vezes Deus faz coisas, manda nós fazermos coisas que nós não entendemos, mas a gente vai entender lá na frente, como algumas coisas que às vezes eu já fiz, que às vezes eu não entendia. Hoje eu entendo, e eu vejo que foi a melhor coisa, às vezes, é obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus manda. Mesmo que for meio bizarro, mesmo que for meio, às vezes, meio alguém vai dizer na gíria, nada a ver, mas às vezes Deus usa isso para que outras pessoas possam ser alcançadas. E aqui, a estratégia dos pioneiros, né? Na parte 3 aqui, vai falar do Daniel Berg e Gunnar Wing. Eu particularmente, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo os trouxe aqui, levou ele para aquela cidade do Belém, aquele estado do Belém do Pará, né? No Pará, mais específica na capital Belém. Mas aqui ele está querendo dizer que foi uma estratégia até mesmo dos dois, né? Aqui, ó. Em 1910 constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções, por isso ore e estude
Então aqui, eu concordo com ele quando o Espírito Santo, né, os enviou para aquela cidade. Agora, eles traçaram essa estratégia, meus irmãos? Eu acredito que não. Porque se fossem para vir, porque o que ele está falando, o autor, está falando de locais urbanos, né? Em 1910, São Paulo já não era uma metrópole como nós vemos hoje. Era uma cidade, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E Minas Gerais também nós podemos colocar, eram umas cidades muito populosas, já estavam crescendo em população. Mas Belém do Pará, meus irmãos, não é tão reconhecida pela quantidade de pessoas. Então eu creio que se fosse, de repente, se ele fosse para escolher um lugar e eles conhecessem a terra, o Brasil, como nós conhecemos, com certeza eles começariam pregando a palavra de Deus ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então aqui, eu até meio que discordo do autor aqui, de falar que foi uma estratégia, né, dos dois, de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Mas eu creio aqui que Deus, claro, que o Espírito Santo os conduziu para aquele lado do país, mais para cima do país, mas que se fosse por eles mesmos, provavelmente eles escolheriam São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Ou de repente até Minas Gerais. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, né? Aí eu queria até ler a síntese do tópico 1. Na palavra de Deus encontramos algumas estratégias urbanas de evangelismo. Então, às vezes nós temos que pensar qual a estratégia que Deus tem nos colocado para nós podermos evangelizar as pessoas no trabalho, na escola, alguns na faculdade, ou no dia a dia com as pessoas muitas vezes que a gente convive, no convívio, sentar para almoçar, de repente você senta para almoçar em algum lugar público, e pelo fato de você só fazer uma oração agradecendo a Deus, é uma forma de você evangelizar também. Então é importante nós pedirmos a Deus, né, para que Deus possa nos mostrar acerca qual é a estratégia que Ele quer que nós usemos para nós evangelizarmos. E os desafios da evangelização urbana é a incredulidade e perseguição. Então aqui ele vai falar, né, aqui a lição vai falar que vai citar lá uma passagem que está em 1 Timóteo, né, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, acerca dos tempos trabalhosos. E ele vai dizer muito bem que hoje nós pregamos, nós falamos do amor de Deus, e eu queria acrescentar, né? Nós falamos do amor de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e de repente parece que nós estamos vivendo que nem na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia pregando a palavra de Deus, e depois vinham os judaizantes atrás disso, pregando tudo aquilo que Paulo estava pregando. Então, é interessante nós sabermos que muitos nesse meio de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, existem muitos missionários, muitos falsos profetas, né? Eu acredito que não é segredo para ninguém. Existe mesmo, nós vemos que existe muito, está demasiadamente terrível a coisa. Mas o que nós temos que entender, meus irmãos, é que nós, a incumbência que nós temos, é que de pregar uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra simples, porque muitas das vezes a gente quer evangelizar, achando que tem que trazer todo o conhecimento para aquela pessoa, mas aquela pessoa às vezes não está nem preparada para receber tudo isso. Às vezes são palavras simples, é uma abordagem simples, é o que faz a diferença. Então é interessante nós sabermos que tudo isso, que essa incredulidade e perseguição vai existir, mas é importante nós crermos em Cristo e pregarmos a palavra de Deus verdadeiramente. E aqui nos enfermos aqui, áreas urbanas acham-se tomadas de enfermos e nos doentes terminais. No tempo de Jesus era diferente. Vai entrar em Jericó, e que ele vai falar da viúva, né? E está falando aqui até acerca de desenvolver trabalhos de capelania. O Belém, graças a Deus, tem um trabalho muito bonito de capelania, faz um trabalho excelente de capelania nos hospitais, e isso é importante. Então desenvolver este trabalho, até outras denominações vão lá na sede do Belém para poder fazer o curso de capelania, tanto de capelania hospital, carcerária. Então nós vemos que tem vários tipos de capelão, né? Várias áreas que podem ser trabalhadas, e todas elas com especializações específicas para que possa trabalhar naquela área. Então aqui, o que nós vemos aqui é o autor da revista, né, dizendo assim: ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A igreja deve desenvolver capelanias hospitalares e visitar os enfermos e moribundos. Então é necessário, nós, da nossa igreja, nós conhecemos as pessoas que estão enfermas, que estão necessitadas, né? Mas a igreja às vezes é pequena, dá para você saber tudo, mas se a igreja for grande é mais difícil. Mas também tem como saber
e visitar essas pessoas, fazer uma oração, né, trazer uma palavra, cantar um hino que ela de repente ela goste, leva a harpa cristã, vai lá, ó, que hino que você gosta e canta junto com ela, né? Fiz muito isso já, e isso é abençoador tanto para a pessoa quanto para nós. Às vezes a gente acha que está abençoando alguém, nós estamos abençoando alguém, mas às vezes a gente sai ainda mais abençoado, né? Então é importante nós visitarmos os enfermos, visitar as pessoas nas áreas urbanas onde tem o maior acúmulo de pessoas. E aqui está falando na parte 3 aqui, no tópico 2, endemoniados. Quem se dedica à evangelização urbana deve estar preparado também para casos difíceis de possessão demoníaca, né? Então, às vezes, meus irmãos, você vai evangelizar alguém, você vai entregar um folheto, ou vai, de repente, que nem eu estou dizendo, tá lendo a Bíblia em algum lugar público, né? Ou na condução, e você vê que a pessoa às vezes está olhando para você diferente, de repente a pessoa tem um tratamento diferente, passa na nossa frente diferente, de repente lança uma palavra diferente que não é muito comum de ser lançada. Então nós temos que estar preparados para todo tipo de situação. De repente um endemoniado, claro que você não vai ficar gritando no meio da rua, sai em nome de Jesus. Não, irmãos, tem que ser tudo com cautela e com muita sabedoria. Orar a Deus baixinho se tiver oportunidade, né? Mas o necessário, o importante é ter sabedoria para lidar com certas situações. E é por isso que ele está falando aqui, né? A igreja, né? Por isso o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. Então é necessário, por isso que é necessário, às vezes a gente pensa que evangelizar, você só vai entregar uns folhetos, está tudo certo. Não, irmãos, às vezes nós temos que se preparar muito, porque essa é uma tarefa árdua, essa é uma tarefa difícil. Você, quando nós nos lançamos para uma evangelização urbana, tete a tete, entrega de folheto, de repente você lê sua Bíblia no trem, ou na condução, ou no ônibus, ou no dia a dia mesmo, você tá, todo mundo sabe que você é crente ali, né? Porque às vezes as pessoas, mesmo que não te conheçam muitas vezes na condução, mas toda vez você pode perceber que tem muita gente que pega o mesmo horário que você, o trem, vou colocar um exemplo, o trem, né? E às vezes no mesmo vagão que você. Pode ver que tem pessoas que são exatamente conhecidas de você, conhecidas nossas, porque é o mesmo horário, é o mesmo vagão que ela pega, no mesmo horário que ela pega. Então ela já sabe quem é você, já sabe que você é crente. Então aqui é interessante, por isso que é interessante aqui o autor da revista muito bem frisando, orar, jejuar e ter uma vida santa. Orar, jejuar e ter uma vida santa, ou seja, uma vida de oração, de jejum, e que se afasta da aparência do mal, para que venha a ser revestido de poder, e quando tiver a oportunidade, poder falar acerca do reino de Deus, né? E aqui no tópico 3, como fazer evangelismo urbano, né? Que ele vai citar como nós podemos fazer. A evangelização urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Ou seja, é interessante nós estarmos acompanhando, né, esse trabalho, essa iniciativa, e sabemos tudo o que está acontecendo, o que se pode fazer, o que se pode melhorar, né, o que se pode acrescentar para que venha ter uma melhora, uma maior, vamos dizer assim, um maior resultado na obra de Deus. Então aqui, treinamento da equipe, antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui Paulo mais uma vez, antes de o apóstolo Paulo atravessar e pregar, né, começar a pregar em Filipos, que era uma das cidades da Europa ali, como uma primeira cidade da Europa que foi pregado o Evangelho, e ele treinou, né, aqui está falando que ele treinou alguns dos homens, né, que estavam com ele, Silas, né, Timóteo, aqui ele está dando alguns exemplos. Então é interessante nós treinarmos as pessoas, ter a possibilidade de poder treinar as pessoas para que possa ser levado este evangelho, para que o evangelho possa ser propagado, né? Porque às vezes a pessoa vai de qualquer forma, não tem nenhuma instrução, né? E de repente, se alguém de repente amassa o folheto e joga fora ou briga com ela, vai ficar triste, vai ficar chateada. Então é importante essas pessoas serem treinadas, serem, vamos dizer assim, aconselhadas acerca do que fazer de repente numa situação. E é necessário que uma pessoa que muitas vezes começar a fazer o evangelismo e nunca fez, o necessário, meus irmãos, isso é primordial, mesmo que todo aconselhamento, que todo de repente um estudo, passar a dar uma palestra, mas é importante uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais experiente estar com ela, para poder fazer esse tipo de trabalho, não deixar essa pessoa sozinha
De jeito nenhum. Principalmente quando se lança no campo, entregar folheto, de repente num culto mesmo, ao ar livre. É necessário essa pessoa estar muito bem acompanhada. Então aqui, estabelecimento de postos-chave, né, como nós estamos falando. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. Pode ser casa de um crente ou de alguém que está se abrindo a palavra de Deus. Na evangelização as bases são muito importantes. Então, às vezes as pessoas saem em suas casas, né, como aquele famoso ponto de pregação, como nós sabemos, que às vezes tem cultos, vamos dizer assim, nos dias que no caso no templo não tem. Então lá tem, e às vezes chama a vizinhança, vai lá, faz uma oração, faz uma palavra, culto breve, irmãos. Nada de ficar se estendendo muito, porque essas pessoas começando agora no Evangelho, né? Um culto breve, vai, canta uns hinos, dá uma palavra, dá oportunidade para contar um testemunho, e aí encerra o culto, traz uma palavra, né? E aí encerra o culto, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, tudo com sabedoria. E esses postos precisam existir, porque as pessoas muitas vezes não têm tempo, às vezes, de ir no templo, que às vezes fica distante da casa delas, mas o ponto de pregação, muitas vezes a denominação a qual ela quer fazer parte, é próximo, e ela vai no ponto de pregação, ouve a palavra de Deus, e Deus assim a abençoa, né? E na parte 3 aqui, no tópico 3, na parte 3, acompanhamento do trabalho, procure estar atento à nova frente evangelística. A partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos, que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o que quando fala assim acerca de ter um acompanhamento do novo convertido, é ter um discipulado, ter uma pessoa para poder instruir. Hoje nós temos várias ferramentas que as pessoas podem estar em contato. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem até o mesmo telefone, né? Pegar o número da pessoa e ligar, tá tudo bem, como é que você está? Você vai para a igreja? Porque às vezes as pessoas aceitam Jesus na igreja e às vezes não se pega nenhum nome para se visitar. Às vezes não pega nenhum nome para poder acompanhar, pega o telefone para perguntar se essa pessoa está bem. E a pessoa fica, vamos dizer assim, acha é muito bonito uma pessoa vai até a frente, né, recebe a oração, aceita Jesus como o suficiente Salvador, até uma pessoa que está se reconciliando. Mas também é importante a igreja fazer a parte dela. Pegar o nome dela, né, e fazer um discipulado, um acompanhamento com aquela pessoa. Porque hoje está tão difícil para ganhar uma alma, meus irmãos. É tão difícil às vezes uma pessoa aceitar Jesus na igreja, e às vezes quando aceita, às vezes não tem o devido cuidado. Então aqui eu queria até ler que tem os números da urbanização aqui, eu não vou ler, mas aqui nós vemos que são números muito astronômicos, né? E o que nós vemos é que às vezes a igreja, nós eu me incluo também, que nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer em prol, né, dessa obra. Então aqui nós vamos chegando na conclusão. A evangelização é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas e personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Segundo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Então nós vemos, até cidadezinhas mesmo do interior, estão cada vez ficando maiores, crescendo cada vez mais. E nós vamos ver metrópoles, né, como São Paulo, que crescem, onde nós temos várias situações que nós podemos evangelizar. Então aqui o autor da revista está dando algumas dicas do que nós podemos fazer. Na Seara, meus irmãos, existe trabalho para todo mundo. Na Seara de Jesus existe trabalho para todo mundo. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? De repente você pode também fazer um vídeo e colocar na internet. De repente no Facebook mandar uma mensagem e colocar um versículo, né? É uma forma de evangelização urbana, porque tem muitas pessoas ali conectadas na rede. Então nós vemos que tudo aquilo nós temos que pedir a Deus para saber qual é a área que de repente a gente vai se encaixar melhor, para podermos ter um resultado melhor. Então aqui, na conclusão aqui, a evangelização aqui eu achei muito interessante. A evangelização é um desafio para o nosso século XXI. Parece que está fácil nós evangelizarmos, mas às vezes parece que está muito difícil, porque as pessoas estão mais receosas, as pessoas muitas das vezes, né, estão mais assim, não consegue, não aceita de repente, né, o evangelho, de repente não consegue aceitar uma palavra, só consegue de repente ouvir uma palavra de Deus
quando está numa situação difícil, quando está doente, quando está desempregada, quando está passando alguma situação difícil na família, aí aceita uma palavra, mas de bom grado é difícil. Mas nós temos que orar, temos que buscar a Deus, que através da nossa vida, Deus quer evangelizar a muitos, Deus quer alcançar muitas pessoas. Então, meus irmãos, nessa lição 5 aqui, guarde bem isso, né? Nós temos que traçar uma estratégia a qual nós podemos fazer para o reino de Deus, né? Traçar algo que nós podemos fazer aquilo que está na nossa possibilidade no momento. E mais à frente nós podemos fazer até muito mais, ganhamos experiência e se lançarmos mesmo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Divulgue esse vídeo. Você que ainda não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Amém.